meu projeto é a prova de maus políticos. Se você é comprador de votos, bandido, traficante de influência, se você gosta de fazer coisa errada, fique longe de mim, desapareça da minha frente. Não, essa frase não é minha, embora me caiba muito bem. Essa frase é dele, do publicitário, jornalista, diretor de arte e mídia, mestre em comunicação, fotógrafo, videomaker, estrategista político, mentor e consultor de marketing eleitoral. Com 32 anos de experiência em marketing político, 12 deles exclusivamente no marketing digital, orientado para estratégias eleitorais digitais, 10 anos como professor de ensino superior, em cursos de bacharelado, especialização e MBA. Idealizador do projeto Eleja-se, que oferece cursos, treinamentos, consultoria e mentoria para políticos e profissionais de estratégia, comunicação e marketing por todo o Brasil. Essa frase não é minha, é dele, do Emerson Saraiva, o nosso convidado especialíssimo de hoje. Seja muito bem-vindo, Emerson. Boa noite, Alzira. Eu quero dizer que eu estou verdadeiramente muito feliz de estar participando do seu programa hoje, porque você foi uma das felizes descobertas que eu fiz nessas últimas semanas, e é uma honra muito grande estar aqui com você. Eu que me sinto muito feliz, eu tenho o privilégio de ter aqui, de convidar aqui pessoas que alinhem com os meus ideais, com os meus objetivos, pessoas que realmente eu admire e que eu perceba que façam a diferença no país e no mundo, nas suas profissões, nas suas áreas de interesse. E você é uma pessoa que eu admiro muito, por isso você está aqui. E direto de Campina Grande, né, na Paraíba, no Nordeste, aí onde tem o maior São João do mundo, não é isso, Emerson? Nesse momento, a maior referência que eu posso dar de Campina é que é a terra de Juliette. Né? Assim, se a gente sempre tem, assim, em algum momento, sempre tem algum campinense, como a gente diz aqui no nosso jeito de falar, se amostrando pelo país, né? Então, nesse momento, é Juliette. Então, Campina é a terra do maior São João do mundo, mas agora a moda é que nós somos a terra de Juliette. É verdade, está todo mundo ligadinho aí. E Emerson, hoje você está aqui por um motivo muito especial. Nós estamos nos aproximando dos 100 dias de mandato, dos 100 dias de governo. Nós passamos por uma eleição municipal no ano anterior e vai agora, se eu não me engano, no próximo dia 10 de abril, você me corrija se eu estiver errada, vamos completar os 100 dias de governo. E é uma data muito emblemática para o meio político. Historicamente, fica registrado que o governo diz para que veio naqueles primeiros 100 dias. Então, é preciso mostrar um movimento daquilo que foi feito. Por todo o país, nós dois temos muitos seguidores, muitas pessoas que nos acompanham do meio político. Por todo o país, nós estamos vendo esse movimento acontecendo. Os prefeitos, vereadores, se adaptando para mostrar, nesse período de pandemia, que é um pouco mais complexo, o que fizeram nesses 100 dias. E é por isso que você está aqui hoje, para a gente falar sobre esse assunto. E para começar, Emerson, eu vou começar convidando uma pessoa muito especial que vai fazer uma pergunta para você em relação a isso. Eu quero convidar aqui o Arley Santarém. Boa noite, internautas que estão acompanhando aí a Web TV Paracatu, em especial o programa Papo Reto com a apresentadora ilustríssima Alzira Fernanda, minha amiga. Boa noite, viu, Alzira? E, óbvio, ao convidado da noite, Emerson Saraiva. Emerson, quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual a importância do cumprimento do compromisso dos 100 dias de governo? Explico. Inúmeros representantes do povo, seja eles prefeitos, governadores, né? Nós estamos falando agora de prefeitáveis, na maioria deles, quando começam os seus mandatos, vão dizer assim, olha, nos meus primeiros dias eu vou cumprir isso, vou fazer aquilo, né?
É importante definitivamente chegar nos 100 dias e esse prefeito, de fato, fazer o cumprimento dessa promessa ou desse compromisso, quer dizer, dar essa sensação de 100 dias, ou simplesmente aquilo é uma palavra mais motivacional para que o povo fique muito entusiasmado e acaba que passa 1, 2 meses e acaba que esses 100 dias evapora, principalmente agora em tempo de pandemia. E outra pergunta que eu quero emendar aí, desculpa o tempo, é com relação aos bastidores da política, né? Todo mundo acha que no bastidor só rola coisa ruim, né? Também, é óbvio. Mas qual é a importância, né, para a sociedade ter conhecimento dos bastidores? Como é que eu fico sabendo disso? Através de um vazamento de uma informação ou, quem sabe, através mesmo de uma boa ação, quer dizer, que não foi nem planejada, não está no compromisso de governo, mas está ali dentro de uma costura interior do bastidor da política e, de repente, salta em algo bom. Essa é a pergunta dessa noite, uma vez que você é especialista, e obrigado pelo espaço. Com a palavra, Emerson. Estava aqui anotando aqui as perguntas de Warley. Obrigado, Warley, pela participação aqui. Eu acredito que você fez 2 observações muito pertinentes, né? Uma que tem a ver com o tema do programa de hoje, né? Que a Alzira me convidou. Eu acredito que os 100 dias... eles são é como se, vamos fazer uma comparação aqui com uma coisa que a gente não viu esse ano, que é o desfile das escolas de samba. Os 100 dias é o carro abre alas, né? Então, quando a gente está assistindo desfile de escola de samba, o carro abre alas, ele diz muito sobre o que virá depois, sobre o desfile que vem depois. Então, de uma maneira geral, o marco dos 100 dias, ele atende a 3 expectativas diferentes, né? E numa delas ele não atende, ele enfrenta uma expectativa. A primeira expectativa é a da torcida, né? É uma coisa comum. Eu considero negativa na política brasileira, mas em muitos outros países também tem isso. Essa questão da torcida, né, dos apoiadores incondicionais, que o político acerte ou o político erre, estão lá, né? O político vai preso e os caras vão para frente da delegacia fazer festa. Então é uma demonstração, é uma entrega de matéria-prima para debate, para discurso, para discussão, para a sua torcida, né? Então o cara precisa fazer isso, o político precisa fazer isso, porque aí a gente vai lá para o outro lado. Ele precisa dar um cala-boca nos haters, nos odiadores, nos opositores também incondicionais, que o cara pode acertar no que acertar, mas nunca vai estar bom para essa galera. Então, os 2 primeiros objetivos dos 100 dias, eu estou falando aqui politicamente, estou falando pelo ângulo do marketing, da comunicação, da estratégia. Então, os primeiros objetivos são esses, né? E não são, sinceramente, não são objetivos nobres. Aí tem um outro objetivo, que é o objetivo, aí sim, um objetivo que eu considero importante e nobre, que é oferecer uma primeira visão do que será o governo. E aí é onde o marco dos 100 dias ele se torna muito importante, porque do ponto de vista estratégico, ele precisa, de forma muito clara, representar o que virá por aí. Ele precisa, né, a palavra marco vai muito nesse sentido, ele precisa marcar, demarcar o território do discurso, da presença, da imagem do político, né? E aí eu estou falando de prefeito e também de vereador, porque é muito importante, vereadores também precisam fazer algum tipo de prestação de contas dos 100 dias, né? E em relação ao outro ponto que você falou, né, essa coisa dos bastidores, eu considero que hoje a gente brinca, eu brinco muito com isso, né? Eu digo que nós saímos da Idade Média e hoje nós estamos na Idade Mídia. Então, essa questão dos bastidores da política,
que antes era, eu não sei se você deve ser bem mais jovem do que eu, mas eu me lembro que existia uma coluna, inclusive, que eu acho que o nome era esse, Os Bastidores da Política, que era uma coluna de Alexandre Garcia, que passava no Fantástico todo domingo, que era uma coluna que ela meio que mostrava o que acontecia entre as quatro paredes do poder, o que tinha ali nas reuniões e tal, e é muito interessante isso, porque se você for olhar hoje, aquilo que naquele tempo era um quadro do Fantástico, da Globo, para falar sobre os bastidores do poder, hoje é basicamente o que está nas redes sociais dos políticos, né? Então, hoje em dia, para o eleitor, para o cidadão, ter acesso aos bastidores do poder no Brasil, no Estado, na cidade, o que ele precisa, via de regra, é seguir o Instagram, seguir o Facebook, fazer parte da lista de transmissão, ou do grupo, ou acompanhar os status do WhatsApp do político, né? E aí é que tem o desafio para o político. O político precisa suprir essa demanda, né? Então, hoje, os bastidores do poder, eles fazem parte de uma das estratégias necessárias para qualquer político, que é oferecer transparência do seu trabalho, né? Então, eu acredito que os bastidores do poder, eu acredito que eles hoje fazem parte eles saíram dos bastidores e eles hoje estão na frente dos holofotes, eles precisam estar. Muito bom. E eu quero fazer um complemento dessa pergunta do Arley, que é uma versão um pouco mais espinhosa, mas eu vou chamar primeiro o comercial e em seguida eu te faço essa pergunta. Certo. Estamos de volta. Eu quero agradecer a participação do Arley Santarém, que é assessor parlamentar do deputado estadual professor Cleiton. Dizer, Emerson, você respondeu brilhantemente a pergunta do Arley, só que eu quero lhe fazer uma provocação, fazer uma pergunta espinhosa, vamos dizer assim. O Arley lhe perguntou sobre os bastidores, e você respondeu brilhantemente que, através das redes sociais, né, dos recursos, por exemplo, do Instagram, dos stories, nós temos acesso aos bastidores políticos. O que eu percebo hoje, sendo muito sincera, é que até esses próprios bastidores, ele está se profissionalizando. Acredito que os políticos já entenderam o poder de comunicação das redes sociais e a gente percebe que não é tão bastidor assim. Talvez exista o bastidor dos bastidores. Então, Emerson, como que você pode orientar o eleitor para, nesse período em que todos os políticos, vereadores e prefeitos vão apresentar os seus 100 dias de mandato, as ações que fizeram, como podemos observar se aquilo de fato foi uma ação realizada ou se há muito marketing em cima daquela ação? Pois na sua profissão, né, tem uma máxima que diz que o ovo da pata é muito maior e muito mais saboroso do que o ovo da galinha, mas a galinha grita muito mais, então é o ovo mais conhecido. Como nós podemos ficar de olho nesses 100 dias de mandato para não fazer o eleitor de bobo? Alzira, tem uma coisa que é interessante, assim, tem um aspecto muito interessante da gente perceber, é que os políticos, obviamente, que os políticos já entenderam essa nova lógica da comunicação política, né, da forma de comunicar a política. E, percebendo isso, eles têm transformado, obviamente, seus canais de comunicação em verdadeiros reality shows, vamos colocar assim, né? Isso é o que eu estava falando com o Arley. E aí, indo para esse lado mais espinhoso que você falou, uma coisa que a gente tem que entender, não é à toa, por exemplo, que quando você vê a cobertura da imprensa, a imprensa sempre usa termos como segundo fulano de tal, né? O político tal, sei lá, o deputado, o prefeito, alega que, né? Então, é óbvio que existe hoje
E aí a gente precisa analisar isso também do ponto de vista do fenômeno comunicacional. Existe um debate, existem atritos entre os políticos e a imprensa. Por quê? Analisando pelo lado mais, vamos colocar aqui, pelo lado mais ingênuo da coisa, a imprensa antes, ela era o canal oficial de comunicação para as pessoas, ela era, na maioria dos casos, o único canal de comunicação. Então, a forma como as pessoas poderiam saber o que os políticos estavam fazendo era através da imprensa, era através do jornal, era através do programa de rádio, era através do programa de televisão, como é o seu caso, né? Só que aí os políticos, eles entenderam, a partir da chegada, da ascensão das mídias digitais, das redes sociais, que eles podiam dar um bypass na imprensa, né? Então, o político não precisava, só para o web espectador entender, o processo anterior era como? Eu sou deputado, eu sou prefeito, eu quero divulgar alguma coisa que eu estou fazendo, eu peço a minha assessoria de comunicação para preparar o que a gente chama de release, para preparar uma informação sobre isso, e aí eu mando para a imprensa. A imprensa, de forma responsável e profissional, ela obviamente que ela não vai, tudo que ela receber, ela simplesmente vai publicar. Então ela vai fazer o papel do jornalismo, que é checar as informações. Então, se o prefeito anuncia, por exemplo, que em 100 dias ele conseguiu fazer, sei lá, tantos quilômetros de pavimentação, no caso lá do jornal, e aí considerando, obviamente, e eu sou jornalista, me coloco nesse lugar de crítico da minha profissão, é preciso ter essa autocrítica, considerando que o jornal fosse um órgão sério, honesto, competente, independente, isento, imparcial, o jornal ia fazer essa verificação, ia publicar, vamos supor que o político disse, eu pavimentei tantos quilômetros de rua, o jornal ia dizer, o político fulano de tal disse que pavimentou tantos quilômetros de rua. Mas nós fomos conferir a informação e descobrimos que, na verdade, ele não pavimentou essa quantidade, ou então que a informação está truncada. Ele disse que pavimentou, por exemplo, tantos quilômetros de rua, mas ele está contando metro quadrado, ele está publicando como metro linear, e na verdade ele está divulgando metro quadrado. Enfim, minúcias que todo jornalista precisa entender. Só que aí agora, o político, ele não tem mais esse filtro, né? O que é um fenômeno que no jornalismo chama de gatekeeper. Ele não tem mais o gatekeeper, que em português seria o guardião do portão. O jornalista, ele fazia esse papel, ele ficava segurando o portão, vinha a informação, ele checava, abria o portão, a informação passava. Agora, eu brinco às vezes que eu digo que o jornalista está lá segurando o portão, só que o muro caiu, não tem mais muro. Então, falando aqui como a gente fala aqui no Nordeste, o político ele arrudeia, ele vai por fora do portão. E ele coloca no Instagram, ele coloca no Facebook, ele coloca no blog dele, ele manda no grupo do WhatsApp, ele grava um vídeo. E aí a imprensa, essa imprensa séria, compromissada, ela tem que correr atrás, né? Então, ao invés de publicar a notícia, a informação, o fato, o dado, o que a imprensa faz é, em muitos aspectos, desmentir o político, né? Então a imprensa diz, ficando no mesmo caso, né? O político vai e publica lá um vídeo dizendo, pavimentei tantos quilômetros de rua em 100 dias. Aí o blog vai, né, e divulga. Na verdade, não foram 100 quilômetros, porque ele fez um cálculo errado. Então, para o espectador, para o eleitor, para o cidadão, o que ele precisa e é uma coisa que é interessantíssima nos dias atuais, porque isso era uma característica de nós jornalistas. Eu tenho formação de jornalista também, apesar de não exercer diretamente. Então, o eleitor agora, o cidadão, ele precisa fazer esse papel de checar. Ele precisa fazer esse papel de confirmar se aquilo realmente acontece, se aquilo realmente é verdade, né? E aí, como é que ele vai checar isso? Ele pode checar através da imprensa, né? Através dos veículos de comunicação, caso ele tenha. E aí ele vai precisar também
entender que veículos são esses, quais são os interesses que esses veículos têm, se de fato esses veículos são isentos, são imparciais, né? Então tem tudo isso que precisa ser analisado, e ele também pode usar um mecanismo que é fantástico também, que é a pluralidade de vozes, de fontes, né? Então, ele pode, num aspecto primário, ele pode se utilizar, por exemplo, dos opositores. Então, se o prefeito vai e diz que fez uma coisa, mas aí vem um vereador da oposição e diz, não foi isso não. Então, o eleitor, ele pode usar esse confronto de informações, de discursos, de enunciados, para tirar lá a média dele, né? 9 fora, a verdade é essa, né? E também, aí tem um papel muito importante, que é o papel do internauta, do cidadão, como produtor de conteúdo. Que aí você também vai ter o cara que vai chegar e vai dizer, não, o prefeito não pavimentou minha rua, não, ele disse que tinha pavimentado, e o cara vai lá, tira a foto, posta nas redes sociais dele, e isso termina viralizando. Então, assim, é muito complexo o processo, e, enfim, infelizmente, nem todo cidadão, nem todo eleitor, nem todo mundo tem essas informações, essa consciência, né? Sim, cada vez fica mais difícil para nós, eleitores, avaliarmos, porque a informação, como você disse, nós perdemos uma importante característica, que é a figura do jornalista, que é uma pessoa séria, compromissada, né, que responde algum erro que cometa. E nós estamos tendo essa comunicação direta com os políticos, então a informação está sendo passada para o eleitor da forma que eles querem. Então, como você disse muito bem, estamos num reality show. Mostrar que algo foi feito de uma forma ou mostrar com um efeito sonoro, visual e uma superprodução, isso influencia mais o eleitor a parecer que é algo mais fantástico do que a simples obrigação do político. Então, eleitores, cidadãos, vamos ficar atentos. E, Emerson, você me falou, né, uma conversa que nós tivemos, você me falou uma coisa que me deixou muito intrigada. Você disse que participou de tantas eleições, showmícios, comícios, aqueles cavaletes, né, que atrapalhavam a gente andar no meio da rua, outdoors, e agora eleições digitais. E que agora nunca foi tão fácil. Você percebe que nunca foi tão fácil vencer uma eleição. Mas que existe um paradoxo, que aquele político que não entende isso, que hoje a eleição se vence através de rede social, depois ele se surpreende quando o seu concorrente, que resolveu utilizar esses mecanismos de inteligência digitais, ganha essa eleição. É verdade, Emerson? Hoje se tornou mais fácil ganhar uma eleição? Com certeza, absoluta. E como a gente costuma dizer, né? E tenho provas. Inclusive uma prova que você trouxe, né, para a nossa discussão, né, que é o caso de eu não lembro agora do nome dele, mas um político que se elegeu, tipo, prometendo instalar um McDonald's na cidade, né? Então, um político minimamente capacitado, competente, que tem consciência do que é política, do valor da política para a vida das pessoas, eu tenho certeza que, ao ter contato com uma informação dessa, com um fato desse, obviamente que a gente tem que levar em consideração. Eu estou falando aqui de forma muito superficial, de repente é uma pessoa extremamente capacitada, é uma pessoa que tem condições de realmente fazer a diferença, é competente, tem expertise para isso, né? Mas aí eu estou trabalhando aqui na superfície da informação. Mas aí você tem lá um cara que de repente olha e diz, porra, mas como é que eu, com a competência que eu tenho, com o preparo que eu tenho, eu não consigo me eleger, e esse cara se elege, né? E aí, essa semana, inclusive, eu fiz uma postagem no Instagram, que tem um carrossel, e tem um dos slides lá, que tem falando exatamente isso. Quem vence a eleição não é quem está mais preparado para exercer o cargo. Quem vence a eleição é quem está mais preparado para a campanha.
Então, a campanha é um processo e você precisa vencer esse processo para poder chegar no governo. Eu faço a comparação de forma muito superficial do processo eleitoral, por exemplo, em um concurso, né? Os políticos eles estão fazendo um concurso, eles estão procurando um emprego, se inscrevem lá no concurso, e o concurso não é fazer uma prova escrita, nem uma prova oral, é cumprir uma série de tarefas que estão estabelecidas na legislação eleitoral, e quem cumprir melhor vai se eleger. Só que o cumprir melhor não é, por exemplo, essas tarefas, essa escolha não é objetiva, né? Então, o cara que se elege prefeito não é o que está melhor preparado para ser prefeito, é o que consegue fazer uma campanha mais emotiva, é que consegue fazer uma campanha mais memética, né? Consegue memetizar as coisas, consegue que tudo que ele faz cai na boca de todo mundo conversa. Eu hoje estou comemorando, entre aspas, a eleição de um candidato que eu fiz a campanha dele em 2018, ele ficou como suplente e vai assumir o mandato essa semana. O nome do cara é Rafafá. E aí eu vou só falar o slogan dele, que você já vai entender qual é a ideia da figura. O nome dele é Rafafá e o slogan é Rafafá, ele não promete, ele dá. É um candidato do segmento LGBT, um jovem extremamente preparado, que tem causas muito fortes, tem propósitos muito fortes, mas, vamos colocar assim, espertamente, ele resolveu fazer uma campanha histriônica. Um clipe dançando com a roupa colorida. Esse clipe repercutiu no Brasil inteiro, foi comentado no programa de Bechá, foi comentado por José Simão e tal. E aí esse cara conseguiu ter um monte de voto e vai chegar na Câmara Federal com isso. Eu não vou aqui dizer que tinha candidatos mais competentes do que ele, mas eu tenho certeza que tinha candidatos menos competentes do que ele, né, que eventualmente tiveram mais votos do que outros candidatos tão competentes quanto ele, apenas porque fizeram uma comunicação, enfim, mais descontraída, mais animada, conseguiram conectar melhor com o eleitor. E aí, não confunda, eu não estou dizendo que é para fazer palhaçada. Eu estou dizendo que você pode ser o cara mais competente do mundo, você precisa conectar isso com o eleitor. Sim, até essa nossa discussão, essa nossa análise surgiu de um monitoramento que nós fizemos nos grupos, né, do poder de viralização de um conteúdo. Analisamos um conteúdo sério de um político e esse conteúdo que foi utilizado até aqui na minha região, que foi uma brincadeira. E esse teve uma capacidade de viralização, de atingir o eleitor de forma mais rápida. Não que isso tenha influenciado no voto do eleitor ou tenha influenciado na capacidade ou não desse político, que inclusive ele se elegeu e até o momento tem mostrado muita competência no governo. Mas foi uma análise em relação à viralização do conteúdo, como atingir o eleitor. Eu vou chamar o comercial aqui rapidamente e eu já volto com você, Emerson. Okay. Estamos de volta aqui no Papo Direto com o nosso convidado especial Emerson Saraiva, lá da Paraíba, que está dando uma aula aqui sobre marketing digital, sobre estratégia eleitoral. Emerson, vamos analisar casos reais agora. Primeiro, eu quero falar com você e com o nosso web espectador sobre um caso que aconteceu no Brasil, que todos conhecemos. 1989, eleição presidencial, Fernando Collor de Mello. Um rapaz desconhecido da população que usou uma estratégia, e essa campanha ela foi vista pelos marqueteiros políticos, pelas pessoas da área política, como uma campanha-chave. Ali nasceu o marketing político de fato. A televisão estava começando e ele usou uma estratégia que poucos usavam. Instituto Vox Populi, todas essas informações que eu estou passando aqui, eu busquei no site da PUC Digital, portal PUC Digital, mantido pela PUC Rio. São artigos assinados por Daniela Gontijo, Lucas Tosato, Olívia Cunha e Rafael Lemos. E as informações que eu encontrei ele analisou muito inteligentemente, através do Vox Populi,
qual era o anseio da população, o que as pessoas queriam, como era o político ideal que elas gostariam de votar. E ali foi identificado que seria um jovem que soubesse administrar, que fosse inteligente e que fosse antigoverno, que fosse oposição. Então, ele baseou a sua campanha, o seu marketing, exatamente para cantar a música que os ouvidos da população queriam ouvir. E ali foi o seu marketing de caça-marajás, que todos conhecemos. E dessa forma, nesse momento, um jovem que construiu uma narrativa como salvador da pátria, carismático e desconhecido político, derrotou nomes conhecidos no cenário nacional como Lula, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães e Mário Covas. Isso que? Usando dados, inteligência e marketing, que na época era televisão e hoje a gente pode transferir para o digital. Para analisar essa situação, como a gente está com pouquinho tempo, eu vou chamar aqui uma convidada especial que vai falar um pouquinho das eleições municipais que ocorreram aqui em Paracatu. Eu acho que você consegue responder de uma vez só. Quero convidar a Lara Luísa para falar aqui para a gente. Boa noite, Web TV. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Emerson. Aqui é a Lara Luísa, ex-candidata a prefeita de Paracatu. Hoje eu sou secretária estadual dos Assuntos dos Negros, do PDT de Minas Gerais. Estou na liderança da MT, Ação Mulher Trabalhista, pelo PDT Nacional. Então é muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu quero, assim, sugar tudo do Emerson, né? Porque eu já fui candidata, tem muitas... vivi na pele, né, o processo eleitoral, a questão do marketing eleitoral. Então, eu tenho 3 questionamentos. Então, o primeiro, Emerson, a gente viu que em 2018, 2020, ter uma boa comunicação, boa presença no digital, especialista em fake news, infelizmente, né, de manipulação dos eleitores, são fundamentais para um sucesso eleitoral, né? Então, os eleitores, muitas vezes, empolgados, voltam nesses discursos. E eu quero que você passe para a gente dicas de como a gente não ser manipulado. Né? O que o eleitor pode fazer para ele não comprar gato por lebre, não ser passado para trás, né, num processo eleitoral. E a outra, eu quero saber o que motiva os eleitores a votar em certos candidatos. Né? A gente sabe que aí no marketing vocês têm a lista, por que o eleitor gosta de fulano, gosta de ciclano, então assim, tem um perfil, né, alguns perfis já pré-estabelecidos. Então conta pra gente o que leva um eleitor a votar em tal candidato. E a última, dê dicas para quem quer entrar na política, porque acho que a gente precisa fazer essa campanha, que infelizmente, com essas decepções que o eleitor sofre, desmotiva as pessoas boas a entrarem na política, que é uma conquista, a democracia é uma conquista muito linda do povo brasileiro, e o voto é um ato de poder muito grande nosso. Então, o que você pode dar aí dicas para essas lideranças que querem entrar na política em 24, em 22, tá bom? Beijão e sucesso pelo programa, Fernanda, estou aqui torcendo por você. Beijão, obrigada. Posso? Consegue sintetizar para a gente, Emerson? Porque a gente ainda tem uma outra pergunta aqui, estamos com um tempinho um pouco apertado. Vamos embora. Primeiro, uma coisa que é interessante a gente citar é que o primeiro case de marketing eleitoral no Brasil, ele aconteceu em Minas Gerais, em 1954, quando Celso Azevedo venceu Amintas de Barros para prefeito de Belo Horizonte. Mas isso é uma história que eu vou contar depois, porque é uma história mais comprida. Em relação a Collor, existe uma análise muito forte a respeito do marketing de Collor naquela eleição para presidente, mas o marketing ali, ele não foi causa, ele foi efeito. O grande pulo do gato de Collor não foi fazer uma campanha de marketing disruptiva, inovadora. O grande pulo do gato de Collor foi fazer pesquisa. Né? Pelo que você falou, Alzira, a gente consegue notar que o que Collor fez, na verdade, foi conseguir escutar a população de uma maneira que os outros candidatos não estavam escutando e responder
a esses dados, como você falou, a essas informações, de uma maneira muito mais eficiente. Obviamente que teve uma participação muito importante da mídia e também teve uma participação muito importante do marketing, né? A mídia, que houve claramente um apoio da grande mídia à Collor, isso depois, inclusive, foi admitido, enfim, as pessoas admitiram isso publicamente, e também em relação ao marketing, aí foi uma eleição que investiu tudo no marketing. A gente fazendo uma analogia com hoje, o que Collor fez foi descobrir antes o poder do marketing eletrônico. A campanha dele foi uma campanha muito eletrônica, uma campanha muito em televisão. Ele usou a força da televisão, colocando pela primeira vez conteúdos muito interessantes, bonitos, atraentes, emocionantes na televisão. O que hoje está acontecendo é que políticos estão conseguindo entender primeiro a internet. Por incrível que pareça, a internet ainda é uma novidade para os políticos. E são poucos políticos que conseguem ter esse entendimento que Collor teve, né? Em relação ao que Lara falou, agradeço demais pela participação, Lara. Parabéns aí pelo seu papel importante na política de Paracatu e de Minas. Os políticos precisam entender que existe, você falou de presença, né? Então, presença é uma coisa, protagonismo é que é o grande objetivo. Então, hoje, a maioria dos políticos, eles trabalham a presença digital. E é o quê? Dia da cidade, vou lá mandar os parabéns, um cardzinho, feliz aniversário, cidade e tal. Dia agora, Páscoa, domingo, é uma loucura. Você olha a Páscoa, é tudo a mesma coisa, é um monte de cruz, com o sol, com a pedra, com um negócio e tal. Então, todos os políticos fazem a mesma coisa. Dificilmente você tem um político que seja protagonista, que consiga entender essa mensagem de uma maneira diferenciada. Então, eu acho que esse é a grande busca que o político deve fazer. Em relação ao eleitor evitar ser manipulado, é aquilo que eu falei na resposta anterior. O eleitor precisa entender, né? Eu tenho um mantra que eu digo assim: não é bem assim. Se a coisa está muito bonita, se a coisa está muito perfeita, procure outras fontes, procure o contraditório, procure outros canais, né? Então é bom entender isso. A questão do que faz o eleitor votar no político hoje, tem um aspecto que é muito importante, e os políticos conseguem entender isso hoje com uma certa facilidade, que toda eleição ela tem um signo, né? É bom eu usar essa palavra porque ela explica bem, né? Por exemplo, eu nasci no dia 10 de outubro, então meu signo é Libra. Enfim, você nasceu numa data, a Alzira nasceu na outra. As eleições acontecem sobre signos. Se você lembrar, a gente teve a eleição do emprego, a gente teve a eleição do desenvolvimento, a gente teve recentemente a eleição anticorrupção, a eleição enfim, a de Collor, que a Alzira citou, foi uma eleição anti-privilégios, né? Anti-marajás. Então, é preciso que o político consiga entender o signo da eleição em que ele vai participar. Qual é o signo da eleição de 22? Qual é o signo da eleição de 24? Né? Tem uma palavra bonita que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. O espírito do tempo que nós vivemos. A eleição de 22 vai ser importantíssima, porque vai ser a primeira eleição, se Deus quiser, pós-pandemia. Então, os políticos vão precisar usar estratégias completamente diferentes, né? E em relação à questão de entrar na política, o que eu sempre digo é o seguinte: não escute. Se você vai abrir uma loja de... eu quero, inclusive, avisar aqui que eu também quero adicionar, Alzira, ao pedido de Vitor da semana passada, o meu pedido também de pão de queijo. Eu quero que mande também os meus. Mas se eu vou abrir uma loja de pão de queijo em Minas, as últimas pessoas que eu devo ouvir são os donos de loja de pão de queijo, que eles vão chegar e vão dizer: não abra não, o mercado está saturado, está muito complicado. Então, se você pensa em entrar para a política, escute todo mundo, menos os políticos. Escute o povo, escute seu coração, escute seu setor, seu segmento, sua comunidade. E aí você vai entender que os políticos não querem que você entre, porque eles não querem concorrência.
Exatamente. Emerson, muito rapidamente, porque a gente ainda tem mais o que conversar aqui, eu gostaria de fazer várias perguntas, problemas que tivemos aqui na região de compra de seguidores, que você já deixou claro aí que não é legal, mas essas questões eu vou deixar para o pessoal visitar a sua página no Instagram e ter essas respostas. Eu vou passar aqui a pergunta do Laudo Magalhães, um grande companheiro aqui, que ele tem uma pergunta muito importante para te fazer. Boa noite, Fernanda. Parabéns pelo programa. Boa noite, internautas do Web TV. Boa noite, Emerson Saraiva. A partir de agora, Emerson, vou te chamar de mestre. O seu currículo nos obriga a te chamar de mestre. Eu, mestre, me chamo Laudo Magalhães, fui candidato a vereador aqui em Paracatu, sou o primeiro suplente do meu partido e também sou coordenador do Hospital de Câncer de Barretos, aqui na minha querida Paracatu. A minha pergunta é simples, mestre. O coronavírus pegou todos os prefeitos de calça curta. Os prefeitos estão focados ao combate ao coronavírus. Eu lhe pergunto, aquele prefeito que focar no coronavírus, no combate ao coronavírus e focar em frente de outras obras que vão beneficiar a comunidade, é claro que ele vai se destacar. Mas a propaganda é a alma do negócio, o marketing político não é diferente. Será se ele vai se destacar positivamente ou negativamente? Porque muitos podem criticá-lo porque está focando em outras frentes de obras e não exclusivamente no coronavírus. Eu estou aqui em frente a um dos pontos turísticos mais bonitos da minha cidade, que é a Igreja da Matriz, Igreja Matriz de Santo Antônio, que vai abençoar sempre esse programa, viu, Fernando? Muito obrigado pela participação e você, meu mestre, está convidado de vir visitar a capital do pão de queijo, a capital da hospitalidade, a nossa querida Paracatu. É isso aí, se quiser o pão de queijo vai ter que vir buscar. Você dizer a um gordo que é para visitar uma cidade que é a capital do pão de queijo, eu já estou aqui abrindo o site para comprar passagem. Não tem condições de um negócio desse. Isso é tortura. Laudo, obrigado pela pergunta e obrigado, inclusive, por me chamar de mestre. Enfim, não mereço. Tem um locutor aqui que diz, não mereço, mas agradeço. Né? Essa questão da Covid é muito importante. Políticos têm que ter visão de médio e longo prazo. Então, a gente sabe que tem políticos que, de fato, estão muito empenhados no combate à pandemia e, de fato, enfim, não vou aqui julgar ninguém. Tem políticos que disseram, não, para tudo e vamos focar nisso, porque isso é o mais importante nesse momento. É uma opção administrativa, é uma opção política, inclusive. Enquanto tem alguns políticos que estão dizendo, não, vamos cuidar aqui da pandemia, mas a gente precisa cuidar de infraestrutura, a gente precisa cuidar de assistência social, precisa cuidar de um monte de coisa. Esses políticos que optaram por só a pandemia, a defesa natural que eles têm nesse momento é quando alguém chega e diz, mas minha rua precisa fazer alguma coisa no meu bairro, construir uma escola. A defesa do político é assim, não, porque nesse momento isso não é para estar tratando disso, a gente tem que focar na Covid. Mas os políticos, de uma maneira geral, eles precisam entender que no momento da próxima eleição, ou se ele fosse reeleger, ou se ele for tentar eleger um sucessor, no caso de vereadores também, precisa entregar alguma coisa, precisa mostrar o que fez. Então, eu, sinceramente, aí eu estou falando do ponto de vista da minha visão estratégica profissional, eu não considero que seja a melhor escolha o político parar tudo e focar só na Covid. Né? Existem formas de continuar fazendo muita coisa. Obras, por exemplo, infraestrutura, enfim, tem várias cidades que eu conheço que estão trabalhando, enfim, a todo vapor, em pavimentação, em construção, em reforma, em manutenção. Então, o político precisa entender que quando ele for para a próxima eleição, para a próxima disputa, as pessoas vão dizer o que você fez. E se aí o político diz, eu estava cuidando da Covid, aí o cara vai dizer, não, você não me convenceu, não. Porque se fosse um caso, se fosse uma coisa isolada, que as pessoas tivessem outras informações, mas eles vão ver outras cidades, os caras entregando, os caras prestando conta, e isso vai dar problema. A vida não para, né, Emerson? E uma estrutura de uma prefeitura, como nós estamos analisando, é uma estrutura muito grande, é uma máquina muito grande. A cidade não pode parar, a vida das pessoas não pode parar. Então, o prefeito, se ele está ali, ele foi eleito para isso, ele tem a responsabilidade de cuidar da Covid, de continuar cuidando da obra, de continuar cuidando das pessoas. Emerson,
temos aqui pouquíssimo tempo, acho que eu já vou começar a me despedir de você. Eu só queria ressaltar aqui uma coisa muito importante que eu observei, que a gente conversou, que foi uma avaliação que você fez em relação à propaganda institucional com a pandemia, que nós já observamos que já falhou. A população não está mais cumprindo o isolamento, o use máscara, o lave as mãos. A propaganda falhou e continua sendo da mesma forma. Você observou muito brilhantemente que não viu no Brasil ser feita uma propaganda a nível da genialidade do brasileiro. O brasileiro, ele é criativo, ele é bom de marketing, ele sabe fazer isso. Então, nós precisamos chamar a atenção de nossos políticos, prefeitos e vereadores para repensarem essas propagandas. Não é isso, Emerson? Muito rapidamente, para dar tempo de a gente se despedir. Sim, eu sou, enfim, minha área dentro da publicidade, minha área natural é a criatividade. Eu sou um criativo na publicidade. Então, de fato, eu fiquei muito decepcionado com isso, porque você não tem hoje no Brasil, você não, e no mundo, de certa maneira, você não tem uma campanha publicitária que diga assim, essa campanha foi genial e ela teve efeitos muito fortes na sociedade. Ela, de fato, ajudou a combater a crise. Porque o que eu vejo é que os políticos, por incrível que pareça, em relação à estratégia, os políticos são muito medrosos. Então, os políticos, quando você cria alguma coisa inovadora, alguma coisa diferente, os políticos, eles são sempre defensivos, né? Eu, por exemplo, eu criei uma campanha, ofereci para alguns políticos, e eles diziam, não vou fazer isso de jeito nenhum, quero uma campanha que tinha um toque de bom humor e tinha a figura da morte, aquela figura da morte com a foice e tal, não sei o quê. E os políticos disseram, não vou veicular isso não, tá louco. Eu tenho certeza que faria o maior sucesso. Estou tentando viabilizar por outros meios. Mas os políticos, eles são assim, eles são defensivos. E aí, isso é muito ruim, porque se o marketing consegue fazer você tirar muito dinheiro do bolso para gastar, para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer, às vezes, dívidas que você não pode fazer, imagine como o marketing teria força para fazer você usar uma máscara, lavar a mão, ficar a 1,5 metro das outras pessoas, tomar cuidado, né? É decepcionante. Sim, e talvez esteja sendo gasto um dinheiro público para fazer mais do mesmo, que já está provado que não funcionou. Então fica aí uma provocação para que possamos repensar esses conceitos de propaganda em relação ao combate à Covid, que é muito importante. Então, um resumão aqui, Emerson, se o candidato não é .com, se ele não está na internet, então ele está fora, ele é sem mandato, não é isso? Agora, tem que dar o braço a torcer e as eleições, e as campanhas, e os mandatos são digitais. E aproveitando, já emendando, eu quero falar aqui para o público do seu projeto, o Eleja-se. Eu quero que você mostre aí para o público rapidamente como te encontrar. É um projeto lindo, é um dos poucos profissionais que eu conheço, que eu tiro o chapéu, que trabalha com ética, com moralidade. O Emerson costuma dizer que a vitória dele, ele busca a vitória do político, mas a vitória dele é quando ele faz esse político andar com mais moralidade, com mais princípio, com mais ética, numa conduta mais republicana. Então, ele está transformando a política, ele está transformando pessoas, ele está mudando o nosso país, porque ele está trabalhando com valores, e é o que eu acredito. E, Emerson, eu fico muito grata de te encontrar. A vida nos traz boas surpresas, excelentes surpresas, e os caminhos se cruzam. Fico muito feliz porque compartilhamos dos mesmos ideais. Agradeço pela sua presença, por tirar as dúvidas dos nossos web espectadores, e em breve eu estarei aí em Campina Grande. Pode finalizar, Emerson. Eu quero agradecer demais você, quero fazer uma solicitação aqui à Web TV Paracatu. Precisa dar mais 1h30 de programa para essa mulher. 1 hora é pouco, precisa pelo menos umas 2h30 por semana. Podem ter certeza que ela segura, porque essa mulher é um vulcão. Então, assim, parabéns, fiquei muito feliz de falar sobre isso, inclusive com você. Esse meio é um meio, os programas políticos e tal, é tudo muito dominado pelos homens e não tem essa visão, não tem essa sensibilidade que você tem, né? O Eleja-se é um projeto que eu criei no início de 2019, só falando um pouquinho mais sobre Campina. É uma cidade de 500 mil habitantes, que não é a capital da Paraíba, a capital da Paraíba é João Pessoa, mas só para te dar uma informação, Alzira, aqui nós temos, a política aqui é dominada por famílias, nós temos uma família aqui, que é a família do Rego, Vital do Rego,
essa família, ela tem... Você conhece algum caso que tenha 2 senadores, a senadora, uma mãe e o filho são senadores? A gente tem aqui em Campina Grande. A mãe é senadora, o filho é senador. E o irmão desse senador, ele era senador também, Vital do Rego, e agora é ministro do TCU. E a mulher desse senador, é veneziano o nome dele, a mulher de veneziano é deputada federal. Então você imagina uma família almoçando, a mãe é senadora, o filho é senador, a mulher do filho é deputada federal e o outro filho é ministro do TCU. A gente tem outra família aqui, 3 senadores da Paraíba são de Campina Grande. A outra família, Daniela é senadora, Aguinaldo é o líder do governo, líder da maioria no Congresso, Aguinaldo Ribeiro. O filho é vice-prefeito aqui de Campina. Então, assim, Campina é uma cidade muito política. Eu trabalho com política há 32 anos aqui e em 2019 eu entendi que se a gente consegue eleger gente aqui em Campina, a gente consegue eleger no Brasil inteiro. Criei o Eleja-se como uma forma de escalar o meu trabalho. Fiz em 2020 um teste para ver se o meu método funcionava e funcionou. Ajudamos candidatos de todo o Brasil. E o mais importante, o Eleja-se, eu nunca pretendi que o Eleja-se fosse um projeto caça-níquel, um projeto que o cara chegasse para mim e dissesse, olha, eu sou comprador de votos, sou corrupto, fui preso, não sei o que, tal, eu quero lhe contratar porque eu quero continuar fazendo o que eu faço e quero agora fazer esse marketing que você faz. E eu mando o cara se lascar. Porque eu posso até fazer campanha para ele, mas ele precisa abrir mão do outro jeito. Ou ele faz do meu jeito, ou ele não faz. Então, o Eleja-se, ele tem um propósito muito forte. Todos os candidatos que nós ajudamos, se eventualmente algum candidato chegou para mim para falar, porque eu vou comprar voto, eu vou fazer isso, bicho, tu te vira, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero que você faça isso, e eu sou capaz, essa é a mensagem do Eleja-se, eu sou capaz de eleger você sem precisar disso. E aí tem uma frase muito interessante de Jorge Benjó, que Jorge Benjó dizia que o malandro é tão inteligente, se o malandro fosse inteligente, se o malandro entendesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Então eu acho que se o político entendesse como é legal fazer campanha legal, fazer campanha honesta, fazer campanha ética, ele fazia só pela esperteza que ele tem hoje, né? Então eu vou muito nesse sentido. Parabéns, é por isso que nossos caminhos se cruzaram e além do Eleja-se, em breve vem muita novidade por aí, uma galera de peso que está aí junto com o Emerson da neurociência política, várias áreas inovadoras na política, que vai transformar o Brasil, que vai cuidar desses candidatos para colocar no eixo, para levar valores para essas campanhas, para levar moralidade, para levar ética. Parabéns, Emerson, muito obrigada. Eu vou te passar mais algumas perguntas que nós recebemos aqui, se você puder responder, e vamos convidar todo mundo a curtir, a seguir sua rede social, a sua página no Instagram, que é Eleja-se, e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né? E, enfim, muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar nesse projeto com você. Você chancela a qualidade do projeto. É isso aí. Muito obrigada a todos os web espectadores e continue mandando suas mensagens, continue mandando as suas perguntas. Nós temos muitas surpresas. Na próxima semana teremos um convidado muito especial. Se tudo der certo, ele estará conosco, conhecido aí a nível Brasil, a nível internacional. Vocês vão se surpreender com o que vai acontecer aqui no Papo Direto, porque a intenção é conectar a Web TV Paracatu, que é a TV do futuro, conectar Paracatu com o mundo e o mundo com Paracatu, porque o conhecimento tem que estar acessível a todos e o conhecimento é o caminho que dá oportunidade para as pessoas. Então a Web TV está dando oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir. Muito obrigada a todos.